Quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, me ajude a chegar à marca de 5.000 inscritos. Se inscreva no canal, clique em gostei e para me ajudar no final, deixe um comentário. Queridos, tomemos o evangelho que está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma verdade que muitas vezes é difícil para todos nós aceitarmos. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não ama como nós amamos. E Deus não mede como nós medimos. Veja, meus irmãos, que nós gostamos de comparar, nós gostamos de fazer contas, gostamos de olhar para o outro e pensar: eu fiz mais. Mas é porque o meu sofrimento é muito maior. Não, porque eu cheguei primeiro. Não. Eu mereço muito mais do que o outro. Porque onde já se viu que estou fazendo quaresma de São Miguel Arcanjo, até agora nada de milagre na minha vida. O outro que mal reza 1/3 no dia já está recebendo esses milagres. Então, meus irmãos, é justamente essa lógica que Jesus hoje quer desmontar. Veja que a parábola começa dizendo que o patrão saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois o texto do Evangelho diz que ele saiu às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e finalmente às 5 horas da tarde. E aqui já aparece uma coisa muito bonita. O patrão não para de sair para convidar, ou seja, ele está sempre procurando trabalhadores para a sua vinha. Isso, meus irmãos, nos fala claramente de Deus e da sua ação. Ou seja, Deus não se cansa de procurar o ser humano. Talvez alguém está aqui hoje ouvindo essa palavra e pensando: Padre, eu estou muito longe de Deus. Mas, meu irmão, Deus continua procurando você. Talvez alguém diga: eu perdi muito tempo da minha vida. Mas Deus está dizendo para você hoje, meu irmão: ainda existe lugar para você na minha vinha, perto de mim, no meu trabalho, na minha missão. Talvez você está pensando: eu já deveria ter mudado há muito tempo. E Deus responde para você: então venha, começa agora, começa hoje, amanhã não, começa hoje. Veja, meus irmãos, olhemos para aqueles homens que estavam na praça às 5 horas da tarde. Eles estavam fazendo o quê? Nada, estavam desocupados, à toa. E o patrão pergunta, versículo 6, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles respondem no versículo 7, porque ninguém nos contratou. Olha que frase, porque ninguém nos contratou. Meu irmão, talvez existam pessoas que se sentem muito assim, que se sentem assim dentro da própria família. Ninguém precisa de mim,
Talvez tem gente vivendo uma fase em que se sente inútil, esquecido, deixado de lado. Meu irmão, talvez alguém tenha cometido tantos erros que já está pensando, Deus não pode mais contar comigo. Mas Jesus está dizendo hoje, Deus ainda conta com você. Deus precisa de você, Ele quer você. Queridos, enquanto houver vida, existe um chamado de Deus na sua vida. Enquanto houver vida, Deus pode fazer alguma coisa nova em você, em mim. E veja a beleza do Evangelho. Aqueles homens chegaram por último, mas não chegaram tarde demais para Deus. Isso é esperança para todos nós. Você pode até ter chegado na fé depois de muitos anos. Olha, tem gente que já nasce dentro da igreja, é coroinha, desde ser é coroinha, ajuda. Outros não, se convertem mais tempo, se convertem depois. Pode ter voltado para a igreja depois de tanto tempo, pode ter se afastado de Deus, pode ter errado muito, mas não diga, é tarde demais. Meus irmãos, porque para Deus, enquanto você está vivo, existe tempo de voltar para Ele. Enquanto você tem história perto de Deus. A via continua aberta e o convite continua de pé para você também. Ide também vós para a minha vinha. Depois, meus irmãos, vem a parte mais, às vezes, desconcertante da parábola. Quando chega a hora do pagamento, o patrão começa pelos últimos. E aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam 1 moeda de prata. Trabalharam 1 hora só e receberam o mesmo pagamento do que aqueles que trabalharam o dia inteiro. E aí então, chega os outros que trabalharam primeiro, certamente eles pensaram, né? Se aqueles que trabalharam 1 hora vão receber 1 moeda, nós que trabalhamos o dia inteiro vamos receber muito mais. Mas eles recebem também 1 moeda. E aí começam a reclamar, versículo 12. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Queridos, percebam, eles não estão reclamando porque receberam pouco. Eles receberam exatamente aquilo que havia sido combinado com o patrão. O problema deles é que o outro recebeu também. Isso acontece com a gente. Por que ele conseguiu e eu não? Por que aquela pessoa recebeu a oportunidade e eu não? Por que Deus abençoou aquela família e até agora a minha não? Por que aquela pessoa que nem participa tanto da igreja parece estar tão bem? Veja, eu faço tudo certo, aquela pessoa que viveu errado agora voltou para Deus e tá feliz e eu ainda não. Meus irmãos, a comparação pode transformar uma bênção em motivo de tristeza. A pessoa que deveria agradecer pelo que recebeu começa a sofrer pelo que não recebeu. A pessoa que deveria ser grata pelas graças que recebeu começa a sofrer porque olha o que o outro recebeu. Então Jesus pergunta no versículo 15: estás com inveja porque eu estou sendo bom? Meu irmão, essa pergunta precisa também cair no nosso coração. Muitas vezes nós não temos dificuldade com a justiça de Deus. Nós temos dificuldade com a bondade de Deus para com o outro. E talvez isso, a bênção que o outro recebeu, eu não recebi. E aí eu começo a comparar. Nós queremos que Deus seja bom conosco, mas temos muita dificuldade também quando Ele é bom com o outro, com aquele que está ali na frente, com aquele que, na nossa opinião, nem merece a bênção de Deus. Só que existe uma coisa que nós precisamos aprender. A graça não é um salário que Deus deve dar a alguém. A graça é dom, é de graça. Deus não precisa deixar de abençoar o outro para abençoar você. A bênção do outro não diminui a sua. Meus irmãos, cada um vai receber no tempo certo, na hora certa, e nós precisamos compreender isso. Outro ponto importante é que para Deus, meu irmão, ninguém é tarde demais. Ou seja, aqui está uma das maiores mensagens do Evangelho. Aqueles que chegaram às 5 horas da tarde receberam a mesma moeda, se vocês prestarem atenção. Isso não significa que Deus despreza o esforço daqueles que começaram logo cedo no trabalho. Significa que a salvação não é prêmio para os melhores. Meus irmãos, a salvação é graça oferecida por um Deus que nos ama. Ou seja, o trabalhador da primeira hora não pode dizer: eu mereço mais salvação do que o outro só porque eu cheguei primeiro. Não. E o trabalhador da última hora também não pode dizer: não tem mais jeito porque eu cheguei tarde. Para Deus, cada pessoa tem valor. Para Deus, cada pessoa vai receber a mesma quantidade desde que a pessoa se interesse e comece a servir ao bom Deus de coração aberto. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, permitamos que a graça de Deus caia no nosso coração. Se você se compara com outra família, compara o seu trabalho com outro, você se compara com outra pessoa, para disso, larga disso. Peça a graça de Deus na sua vida, tenha paciência com a graça de Deus na sua vida. E se você acha que já está tarde demais, que não tem mais jeito na sua vida,
Deus está te chamando hoje. Vinde, ide vós também trabalhar na minha vinha. O trabalho é para todo mundo. O trabalho não tem tempo, é para todo mundo. E enquanto nós temos vida, nós temos tempo para trabalhar para Deus. Amém. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero trabalhar na tua vinha. Senhor, eu quero trabalhar na tua vinha. Ou alguma outra frase, palavra que te chame a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta homilia para frente. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.